Olá, olá! Tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma live, a penúltima do ano. Que delícia! Foi assim, passou correndo, né? Vão ser 45 lives no total, né? E falando de muita autoestima, falando de coisas que realmente pode ajudar as pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre estereótipo, sobre essa pressão que nós recebemos do estereótipo, né? E aí eu não poderia deixar de começar a falar, começar falando, né, sobre de fato o que é estereótipo, né? Então, para a gente poder entender, será que eu me encaixo nisso? Será que eu não me encaixo? Como é que isso funciona? Então, vamos lá. Estereótipo é quando a gente se encaixa em num quadradinho, numa caixinha, né? Estereótipo é quando as pessoas, o mundo, a sociedade vai tentando nos dar regras e a gente vai se encaixando. Quando eu falo especificamente de pressão do estereótipo, o que eu estou querendo dizer com isso? É que nós temos um movimento bastante negativo, muito ruim, de tentar se diminuir ou se moldar para caber naquela caixinha, para caber naquele estereótipo. Vamos entender um pouquinho aqui como é que isso tudo funciona. Então, primeira coisa muito importante é nós entendermos que o estereótipo, né, ele é algo inatingível. Então, se a gente tá fazendo um movimento aí de tentar atingir alguma coisa, a gente tá fazendo um movimento de tentar se encaixar, se enquadrar, porque tá errado, porque é inatingível isso, né? O que acontece? O estereótipo é uma ideia. Estereótipo é a forma com que as pessoas julgam, a forma com que as pessoas pensam. E aí a gente vai tentando se adequar. Existe uma outra ideia que eu acho que é muito importante colocar aqui, porque tá muito ligado a essa questão da pressão, né? Que é exatamente essa ideia, esse conceito de esquema corporal, de estética, né? Então a gente começa a ter a seguir padrões de estética e esses padrões acabam tendo que ser muito rígidos, né? Porque se não for dentro deste padrão, é como se a gente não tivesse adequado, a gente não se sente bem. E aí, o que eu percebo no consultório? Muitas vezes as pessoas ficam enlouquecidas, se matando aí para correr atrás do padrão. Gente, quando isso acontece, a pessoa vai perdendo a própria essência, o próprio movimento de como ele deveria ser, para poder ficar muito respaldado nos padrões. E estereótipos, né, padrões, eles foram feitos, gente, para poder nos manipular, para poder nos controlar, né? É lógico, todos nós sabemos que a partir do momento que e aí vem essa mídia em massa, é isso que eu quero falar um pouquinho hoje com relação a essa questão da pressão do estereótipo, é que quanto mais eles vendem essa ideia de que eu preciso me encaixar num padrão, mais eles vão vender o produto deles, né? Então, é natural que cada vez mais eles peguem blogueiras, influencers, para poder fazer a venda de um produto, seja de um produto para o rosto, seja de um produto para o cabelo, uma vitamina. Gente, olha que coisa mais séria, a que ponto nós chegamos, né? Algo que você vai ingerir, que deveria ser avaliado por uma nutricionista, por um nutricionista, por um médico, né? Não, simplesmente hoje a gente se vê influenciado por uma influencer, por uma blogueira. Por quê? Porque há projeção e, obviamente, o marketing faz isso de propósito, em especial agora na mídia social, que é uma projeção de é aquele corpo que eu quero. E, na verdade, a gente acha que a gente está projetando o corpo. A gente está projetando, na verdade, a vida
que elas nos mostram ali na rede social delas e que a gente sabe que é uma parcela. Mas quando a gente vê e a gente vê a parte boa da parcela, poucas mostram o outro lado, né? Às vezes até mostram, mas para poder se conectar com a dor, até para poder trazer um pouco mais para perto. Mas de uma maneira geral a gente olha e fala, cara, é a vida dela que eu queria. Né? Há um tempo atrás eu estava bem cansada, né? E uma paciente chegou para mim e fez assim: Pri, eu sei que você assiste mais filmes e seriados, enfim, com um pouco mais de informações, né? Um pouco mais inteligentes. Mas existe um seriado bem fútil e tal, e que eu tô me divertindo bastante, eu queria te indicar. Eu falei, manda, né? Vamos ver. E aí era um reality antigo, gente, antigo, que ficou lá gravado no Netflix, de umas mulheres ricas lá de Beverly Hills. Eu já fui para Beverly Hills, amei aquele lugar, né? Toda aquela região, Malibu, enfim. Então foi uma coisa que mexeu muito comigo a hora que eu comecei a ver. E, gente, é uma futilidade total, né? Mas é uma delícia porque distrai. E é interessante porque, assim, se a pessoa não está com a autoestima bem trabalhada, né? Ela vai cair. Por quê? Primeiro, nós estamos falando de mulheres que o esquema corporal é uma das coisas mais importantes. E pior, elas falam sobre isso o tempo inteiro. Elas falam sobre o corpo, elas falam sobre o peso, elas falam sobre a dieta. Então mostra elas num restaurante muito legal e de repente elas comem uma salada X, ponto. Entendeu? Então é uma coisa muito surreal, né? É botox o tempo inteiro, é intervenção cirúrgica o tempo inteiro. Então, assim, gente, é só uma parcela, entende? E aí, eu tô falando de um seriado, e é um seriado antigo isso, mas eu fico vendo as pessoas no movimento muito ligado ao dia a dia, o quanto esta influência, né, de blogueiras, de influencer, enfim, entram na nossa mente. Porque, de fato, esse estereótipo, essa ideia de se enquadrar, está muito antenada, está muito ligada ao estilo de vida das pessoas. E, gente, você quer ficar aí na tua casa, cuidando das suas coisas, dos seus filhos, do seu trabalho, ou, de repente, você queria estar viajando nas Ilhas Maldivas? É óbvio, né? É óbvio que isso vai mexer com a gente. É óbvio que a gente se olha no espelho e fala, tá vindo ruguinha aqui uma marca de expressão grande, e aí você vê uma blogueira postando uma cápsula, sei lá, uma balinha de colágeno, você fala, cara, essa é a minha salvação, é isso que eu quero. Na verdade, a nossa mente nos engana olhando parcelas, né? Olhando esta barriga que eu quero, ou esta pele que eu quero, ou é este cabelo que eu quero. Mas na verdade, a imagem toda que é formada e muito bem pensada, por isso que hoje em dia isso entra na nossa mente assim com tudo, é a vida que essas pessoas têm. E aí, a partir do momento que essas pessoas têm uma vida fantástica, enriquecedora, né, sedutora, é isso que eu passo a querer ter também. Então, por isso a gente fica no movimento, gente, e aí isso é muito sério, quando a gente fala dessa pressão de estereótipo, vivendo uma vida que não cabe na nossa vida. Né? Então a gente fica tentando adquirir coisas que não fazem parte da nossa realidade. Por quê? De repente comprar X ou Y produto, né? Tá fora do meu orçamento. Mas a pessoa faz um esforço, porque não, eu preciso investir em mim. Aí vem uma série de gatilhos, né, emocionais que eles colocam, né, que é natural, para eu poder me sentir parecida, para eu poder sentir com um resultado igual,
né? E isso não vai acontecer. Não é que o produto é ruim, não, viu, gente? Até porque tem milhares de produtos e nesse meio deve ter produtos muito bons, produtos nem tão bons assim, mas é porque cada corpo reage de um jeito. E a gente já sabe cada vez mais que pra gente poder ter resultado, a vida inteira precisa ser diferente. Então você precisa ter um bom sono, você precisa trabalhar menos, você precisa ter menos estresse para liberar menos cortisol no teu cérebro, isso vai ajudar na tua pele, no teu cabelo, numa série de coisas. Então, que vai adiantar eu tomar esse colágeno se eu tiver uma vida extremamente estressante? Entende? Procurem uma dermato, ela vai falar isso para vocês, né? Então, o que eu acho que é importante nós pensarmos? Estereótipo, né? Essa imagem, seja ela qual for, que nos persegue, né? Que é uma imagem pesada, né? Ela é uma imagem bastante densa que nos machuca e nos manipula. Priscila, como assim esta imagem nos manipula? Vou explicar para vocês essa manipulação do estereótipo, né? É muito disso que eu tô falando. Eu passo a acreditar que o inatingível é possível dentro da minha realidade, né? E aí eu comparo os resultados. Eu não estou falando para vocês que levar uma vida mais saudável, mais regrada, blá, 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 não seja legal. Isso é inclusive o que eu tento fazer, longe de ter uma perfeição, mas é o que eu batalho diariamente para isso. O que eu tô querendo dizer é que normalmente a gente compra a ideia que se eu fizer isso ou aquilo, ou adquirir aquilo, e aí eu sofro com aquilo, eu vou ser mais feliz. Então vamos falar um pouquinho, pra gente falar dessa pressão de estereótipo, de felicidade. Gente, como é que eu posso ser feliz, né, se eu estou tendo sofrimento constante? Então, eu sofro por não estar com o peso adequado, eu sofro porque minha pele não está assim, eu sofro porque o tamanho do meu seio, ou a minha altura, ou o meu estilo corporal não é exatamente aquilo que eu gostaria. Isso é uma forma da gente buscar a felicidade? Eu sofrendo, né? Então, o que a gente precisa pensar? Eu já falei aqui sobre felicidade em outras lives. A felicidade é um estado, né? É constante. Então, ela é uma construção. E a partir do momento que eu começo a construir isso, eu começo a ver resultados. Então, se eu estou passando por muito sofrimento, porque eu não estou enquadrada dentro daquela caixinha, isso, gente, não pode me trazer felicidade. Não tem como me trazer felicidade, entende? E aí, Priscila, ok, eu já entendi o que é essa influência toda do estereótipo, essa pressão que a sociedade nos traz. Eu já entendi que a ideia toda deles é para poder me vender coisas e eu crio a ilusão, né? E eu já entendi que a felicidade ela precisa ser diária, né? E que não é simplesmente quando eu atingir, quando eu conquistar um determinado objetivo. Legal, perfeito, Priscila. E como é que eu faço então para parar de sofrer com esse estereótipo? Como é que eu faço para diminuir as minhas cobranças com o outro, né? Em comparação com o outro. Eu já cansei de falar aqui sobre a régua, né? A gente compara a nossa régua com o outro, isso não é legal. A gente tem que comparar a nossa régua com nós mesmos, né? Então eu é que sei quais são as minhas dores, quais são os meus objetivos, qual é o meu movimento, eu é que sei aonde eu quero chegar. Por isso, essa régua deveria ser comparada minha comigo mesmo. Eu faço com alguns pacientes a linha do tempo, aonde a gente consegue olhar ali a nossa evolução. Isso é extremamente importante. Muito mais rico do que eu me comparar com a do outro. Recebo algumas mães que falam assim, Priscila, fulana acabou de parir, a barriga dela tá chapada. Vai ver o estilo de vida dela. E outra coisa, gente, existe uma coisa chamada metabolismo, organismo, e de cada um é diferente, reage de uma forma diferente, não é verdade? Então, vamos falar aqui um pouquinho de como combater toda essa influência. Primeiro movimento que eu acho que é muito importante, reduzir, na medida do possível, o seguir essas blogueiras e essas influencers que te façam mal.
Como assim, Priscila? Simples. Eu tenho paciente que vira pra mim e fala assim: Priscila, eu tava bem, eu tava de boa, final de semana em casa, até que de repente eu abri o Instagram e comecei a olhar a página de fulana ou de ciclana. E aí eu comecei a ver tudo que ela vivia, tudo que ela tinha acesso, comecei a ver, comparar o corpo, comparar os treinos, né? E eu comecei a ficar muito mal. Então, gente, nós precisamos, nós já passamos do tempo, nós já estamos na 44 lives já falando aqui de autoestima e tudo mais, já deu pra gente aprender que nós precisamos desenvolver o nosso autoconhecimento. E quando a gente desenvolve o autoconhecimento, eu consigo perceber o que me faz bem e o que não me faz tão bem assim. Eu consigo identificar, eu consigo perceber. Eu consigo perceber a hora que eu preciso dar uma pausa, a hora que eu preciso me alimentar. Tem uma coisa que eu sempre falo de autorrespeito para alguns pacientes, que é assim: você já parou para pensar que muitas vezes a gente não para nem sequer para fazer um xixi? Vocês já pararam para observar isso? O que a gente faz normalmente? Simplesmente a gente tá no automático, a gente continua no automático e fala: ah, espera mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou. Ah, espera mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou. Gente, a gente não para pegar uma garrafinha de água. A gente não para tomar água, porque a gente fala: daqui a pouco eu vou. E com isso a gente vai se desrespeitando. Oi? Você quer ser feliz e você realmente quer atingir os seus objetivos te desrespeitando? Te agredindo para se encaixar numa caixinha ou para seguir um padrão de comportamento que não diz respeito a você ou que não te respeita, né? Então este é um dos primeiros movimentos, né? O autoconhecimento e perceber de fato o que te faz bem e o que não te faz bem. Gente, não tenham vergonha, não tenham receio de deixar de seguir ou desfazer amizade ou bloquear pessoas que te incomodam. Muita gente fala que isso é imaturidade. Não, isso é maturidade. Sou eu perceber o que de fato me faz bem. Hoje, na minha casa, entra quem de fato me faz bem. Entende? Porque eu preciso e eu mereço esse respeito. Entende? E a gente fica muito no social, a gente fica muito no estereótipo, a gente fica muito num movimento que não é legal, porque acaba nos forçando a ter comportamentos e ter sentimentos que a gente não queria e que não diz respeito a nós. Então, vamos lá. Autoconhecimento. Priscila, como assim? Então eu começo a enxergar de fato o que me faz bem, o que alimenta o meu emocional, o que me deixa mais feliz, né? E eu começo a perceber isso e começo a fazer cortes de tudo aquilo que me faz mal, que vem um estereótipo assim, ó, e faz uma pressão. O segundo movimento, gente, eu não vou poder escapar disso, né? Que eu venho falando aí em todas as lives, é o alimento à sua autoestima. Por quê? Porque muitas vezes nesse autoconhecimento a gente vai chegar à conclusão de que algo não está bom, de que algo realmente eu precisaria mudar. Legal, então vamos supor que seja a barriga. Ai, o tamanho da minha barriga, Priscila, não tá legal. Por mais que eu tenha autoacolhimento, bababá, realmente eu quero mudar. Legal, então nós temos dois caminhos. Primeiro, a gente precisa alimentar nossa autoestima valorizando outras coisas. Eu não me resumo a uma barriga. Eu me resumo a um conjunto de ideias, tarefas que eu realizo, sentimentos, emoções, outras partes do corpo, enfim, realizações. São uma série de coisas, não é uma barriga. E normalmente quando a gente tá mal, gente, vamos combinar, em especial mulher, a gente foca só naquilo, né? Outro dia eu recebi o pai de uma paciente minha e aí ele falava assim: é demais, a pintura foi toda feita, tá impecável, mas tem um cantinho lá em cima do teto que tá ruim e minha mulher e minha filha ficam só olhando para aquele cantinho. É assim, nós mulheres somos realmente assim. Então o que a gente precisa fazer? O movimento de olhar o todo. Isso é alimentar a tua autoestima. É quando você olha e se nutre de você mesmo. Você olha e percebe que você é especial, sim. Que você é única, sim. E que você é boa nisso, nisso. E que talvez precise, sim, melhorar a barriga. Ou, depois que você enxergar tudo isso, talvez a barriga nem vá fazer sentido. Talvez a barriga seja simplesmente uma pressão de um estereótipo
e que não vai te fazer diferença ou não vai valer a pena o tamanho do sacrifício. Entende? Um tempo atrás, eu vinha falando pra minha cabeleireira, que é uma querida, né? Já há muitos anos eu vou nela e eu vinha falando pra ela assim, ai, meu cabelo, depois que eu emagreci, meu cabelo ficou muito ralinho, né? Ficou muito pouco, assim, eu perdi, eu acho que 3 vezes o volume que eu tinha. E ele não cresce muito, assim, ele cresce até um certo tamanho e tal, e meu cabelo era na cintura, né? Então eu comentei isso com ela. Ela fez assim, Pli, vamos colocar um aplique, né? Ela falou isso, gente, mais de uma vez. Vamos colocar um aplique. Na tentativa, logicamente, da profissional me atender o que tem de melhor, para atender uma necessidade minha. E aí, uma dessas vezes que ela falou, eu falei, ok, vamos entender como é que funciona, né? E aí ela começou a falar. Quando eu comecei a ouvir, gente, pra mim, tá? Eu conheço muitas pessoas que usam, se sentem muito bem, eu acho que fica lindo, tá? O resultado eu gostaria de ter, o que eu não quero é pagar o preço. É algo que vai amarrando no seu cabelo. Então, assim, essa coisa que eu necessito, né? Parece que quando eu vou tomar banho e lavar o cabelo, parece que eu tô lavando a alma. Então, assim, de esfregar mesmo, né? De não ter toda essa necessidade de um cuidado na hora de escovar o cabelo, de secar o cabelo, enfim. Acabou isso, né? Então tem que obrigatoriamente secar, porque tem os nozinhos que não podem, sei lá eu, se apodrecer, o que que é. Tem um cuidado na hora de você passar a escova, tem um toque diferente. Eu, Priscila, sou muito mais do natural, então esse toque macio para mim é extremamente importante. Enfim, N motivos que dizem respeito a mim, que falaram com que eu internamente gritou em mim, Priscila, fica com o teu cabelo. Entendeu? Tá tudo bem que você não tem mais volume, tá tudo bem que não tá mais na cintura. Isso foi o preço que você pagou por estar com um corpo mais saudável. Ponto. Ponto. Então, o que eu tô querendo dizer é assim, quando a gente começa a se nutrir de outras coisas, às vezes aquilo que nos incomoda até perde, sabe, essa importância. Outra coisa importante aqui pra gente falar. Muitas vezes, quando a gente começa a se nutrir, é o que dá força pra gente fazer o movimento. Já cansei de falar aqui, eu falo para vários pacientes que para eu modificar algo em mim, eu preciso primeiro me acolher, me amar. Eu estava há pouco atendendo um paciente que é um empresário e ele falava assim para mim, meu Deus do céu, eu sou indisciplinado. Eu consegui seguir direitinho, ele veio na segunda-feira passada e ele fez assim, eu consegui seguir direitinho, Priscila. Tudo que nós combinamos, estava super feliz até quinta-feira. Sexta, sábado, domingo descambou. A gente tá falando do negócio, da administração do negócio dele, né? É um negócio que vira de domingo a domingo, então acabou. Gente, o cara trabalha domingo a domingo. Ele saiu daqui na segunda-feira, uau, super animado, cheio de energia. É lógico que chegou na sexta-feira, ele já tá pensando em tentar descansar. É o que é comum das pessoas, só que ele não, ele tem que trabalhar. Então é lógico que ele não vai conseguir todo esse controle. Vocês entendem que quando a gente faz um acolhimento, a gente se entende, não é passar a mão na nossa cabeça, não. Não tô falando pra gente passar a mão e não mudar. Eu tô falando o quê? Quando a gente se nutre e a gente se alimenta deste movimento, é mais fácil de nós propormos uma mudança. É mais fácil de nós falarmos, beleza, vamos mudar. Porque agora eu tenho força para isso, eu me amo o suficiente para isso. Toda vez que eu me via no espelho e que eu não gostava, eu deixava de ver cada vez mais no espelho, eu colocava roupas cada vez mais largas, eu fazia o quê? O que muita gente faz, camuflava. Eu camuflava esta dor, entende? E aí foi a hora que eu comecei a trabalhar mais fortemente com a autoestima e falar, não, eu me amo do jeito que eu sou. Só que tem algumas coisas que não estão legais para mim, em especial por conta da minha saúde que estava sendo comprometida com 30 anos de idade, né? E aí eu já precisava realmente fazer um movimento. Então, gente, vamos parar e vamos raciocinar que assim, a partir do momento que eu trabalho meu autoconhecimento, eu vou alimentando a minha autoestima, ou esses estereótipos, essa pressão de estereótipo vão diminuindo, porque outras coisas vão tendo muito mais valor, coisas que eu sou, coisas que eu faço, entende? Ou então eu vou tendo força para falar, agora eu vou, porque é por mim, não é porque eu não me enquadro,
no estereótipo, não é porque o outro falou, não é porque o outro apontou a minha dor, não é porque o outro machucou, não é porque foi criada uma necessidade minha devido às redes sociais, não, é por mim. Então eu me amo e eu quero fazer essa mudança, eu me amo e eu quero me propor a isso. Gente, a ideia é essa, né? Nós estamos chegando ao fim aí de uma sequência de lives. Amanhã a última, muito especial. Fiquem aqui comigo. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é nós entendermos, se você acompanhou aí todas as lives, né? Você conseguiu perceber que é assim, sem o autoconhecimento, né? Que a autoestima propõe, e sem o alimento para a autoestima, sem eu manter a minha autoestima nutrida, eu sempre falo isso, né? Eu não consigo entender de fato o que é o meu pulsar, eu não consigo de fato ser feliz, eu não consigo de fato me posicionar, eu não consigo saber falar não, eu não consigo de um relacionamento saudável, eu não consigo praticamente nada. Porque a autoestima é um dos pilares que me mantém de pé, firme, empoderada para poder chegar nos objetivos que eu quero. Por isso precisamos tanto cuidar e alimentar a nossa autoestima. Entende? E aí não tem estereótipo, não tem sociedade, não tem o outro, não tem relacionamento, não tem trabalho que venha estragar isso. Porque aí eu vou estar tão empoderada, minha mente vai estar vibrando tanto isso, que eu só quero seguir, eu só quero ir pra frente, entende? E aí não tem nada, absolutamente nada que vá me impedir, porque eu estou fechada comigo mesma. Eu tô ali, ó, entende? Comprometida comigo mesma. O problema é que a gente se compromete com o outro. A gente se compromete com a sociedade, a gente se compromete com o filho, com o marido, com o namorado, com o colega de trabalho. A gente não se compromete com nós mesmos. E a autoestima vai te ajudar a se comprometer com você mesmo. Falei demais, né? Mas eu acho que foi bom a gente falar um pouquinho mais aqui de estereótipo, do quanto isso massacra a gente. E o que a gente tem que fazer realmente para fazer um outro movimento. É aquilo sempre que eu falo, olhar menos para fora, olhar mais para dentro. Porque aí a gente consegue solução, felicidade e tudo mais. Combinado? Eu aguardo vocês aqui amanhã para a nossa última live. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o nosso tema da última live, que vai ser como usar a autoestima para falar não. Então amanhã nós vamos falar sobre isso, como colocar limite em coisas, em pessoas, em situações, né? Então vamos amanhã para nossa última live do ano, vai ser muito bom. 12h10 eu espero vocês. Gente, muito obrigada novamente para todo mundo que participa, que assiste depois, que manda mensagens no direct, né? Eu tô muito feliz pela quantidade, pelo volume de lives que estão sendo encaminhadas para outras pessoas. Isso significa que nós estamos cada vez mais pensando no outro. Isso para mim é extremamente importante. Porque eu dedico um tempo aqui no meu horário de almoço diariamente pensando em vocês, e muitos de vocês eu nem conheço. E se a gente começar a fazer um movimento desse na nossa vida, né? Lembrar de uma amiga, lembrar de um parente, da filha, da mãe, de um tio, de um colega de trabalho, seja o que for, esse mundo vai melhorar muito, porque a gente mostra pro outro assim, olha, eu tô preocupada com você, olha, eu tô querendo cuidar um pouquinho de você, olha, assiste isso daqui que vai poder te ajudar. A ideia é só essa, poder esparramar informações para que as pessoas possam alimentar cada vez melhor sua autoestima e ter uma vida mais feliz. Por isso eu conto com vocês, me ajudem a divulgar, a direcionar, a encaminhar essa live que fala um pouquinho dessa questão das pessoas que sofrem tanto de estereótipo. E, gente, eu falei estereótipo aqui de corpo, né, esquema corporal, mas qualquer estereótipo, tá? Estereótipo financeiro pega muito para homens, né? Estereótipo de estilo de vida, isso pega bastante também hoje em dia com redes sociais e tudo mais. Então, bora encaminhar aí para as pessoas para poder ajudar, combinado? Vejo vocês amanhã na última live do ano, aprendendo a dizer não, extremamente importante a gente finalizar o ano com uma live top, extremamente importante para nossa vida. Espero vocês amanhã. Até mais. Obrigada.